E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer o efeito líquido com um conjunto aí de filtros e efeitos. Nós vamos fazer juntos, passo a passo, esse efeito no Photoshop, beleza? Vamos lá! Então aqui já no Photoshop vamos começar a criar o nosso efeito de líquido. Eu vou criar aqui um documento de 4000 pixels por 4000 em 300 dpi em RGB. Esse efeito vocês vão ver, a gente vai criar com um conjunto de vários filtros. Então se você quiser seguir exatamente o que eu vou fazer, eu te aconselho que você crie o documento exatamente do tamanho que eu estou criando aqui para que os valores batam, né? Porque como a gente vai criar tudo determinando ali em pixels, se você criar um documento muito menor ou muito maior do que o meu, você não vai poder usar os mesmos números que eu estou usando aqui nos filtros que eu vou usar. Porém, você também pode criar do tamanho que você quiser, você só precisa saber que os valores você tem que adaptar à sua criação, você não pode seguir exatamente os valores que eu vou usar aqui, beleza? Então fica aí a sua escolha. Se você quiser seguir exatamente os mesmos valores que eu, crie aí um documento também de 4000 por 4000 pixels em 300 dpi em RGB e clique em criar. Então temos aqui o nosso documento e esse efeito nós vamos criar a partir de um texto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a ferramenta texto, escrever aqui água com essa fonte manuscrita. Você pode aplicar esse efeito em outros tipos de fontes, mas nos testes que eu fiz, ela fica mais legal em uma fonte manuscrita, porque ela tem essas formas arredondadas e como é um efeito de líquido, então vai ficar mais legal. A fonte que eu estou usando aqui é essa Always in My Heart. Se você quiser usar a mesma fonte que eu estou usando, eu vou deixar o link para download dessa fonte aqui na descrição. Então vamos lá. Criei aqui. Então antes de começar eu vou colocar uma cor diferente nessa fonte aqui, vou dar 2 cliques aqui na caixinha de cores e vou colocar aqui o valor aqui no HTML 53, 53, 53, para ficar esse cinzinha aqui. Beleza, confirmei a transformação, vou dar um Ctrl J aqui com a layer selecionada, porque nós vamos agora rasterizar essa layer, transformar ela em uma imagem, então é sempre legal duplicar antes para se a gente precisar voltar atrás, se o efeito por acaso não ficar como eu estava esperando, eu já tenho ali essa layer editável salva. Então vamos começar a trabalhar nessa aqui. Então com essa cópia aqui selecionada, eu vou clicar com o botão direito dela e vou rasterizar. Transformamos ela aqui em imagem. Agora eu vou lá na janela Channels, vou vir aqui no canal do azul, vou clicar com o botão direito e dar um duplicar canal, Duplicate Channel. Agora eu vou deixar somente a visualização dele, tirar a visualização dos outros. E com ele selecionado eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. E vou aplicar essa distorção aqui de 25 pixels. Vou dar um OK. Beleza, pode deixar esse canal aqui desfocado, tirar a visualização dele e ativar a visualização dos outros canais. Agora ainda com essa layer selecionada, eu vou vir aqui em Filter, Render, Lightning Effects. Aqui é um ponto muito importante para que esse efeito dê certo e que fique com aparência de líquido. Então, como eu falei lá no início, se você tiver com o documento exatamente do tamanho que eu criei aqui, pode seguir exatamente os mesmos valores que eu vou colocar aqui nesse efeito. Se não, se você tiver com um documento de tamanhos diferentes, você pode colocar os valores para que fique o mais próximo dessa aparência aqui. Em Color, a intensidade eu deixei em 29, Hotspot 60, Colorize branco mesmo, e esse Exposure menos 20, Gloss 100, Metallic 100, Ambience 93. Aqui é importante a textura, nós vamos selecionar aqui o Blue Copy, que a textura ele pega lá dos canais, então ele tá pegando aquela textura lá que a gente criou, que é aquele canal do azul com o Gaussian Blur. Peguei exatamente essa textura, porque se eu pegar uma outra, aqui ó, um None ou qualquer um dos outros canais, não vai acontecer nada. Agora ele aplicando esse efeito nessa textura que a gente criou no canal duplicado com o Gaussian Blur, fica com esse efeito aqui. E esse último parâmetro aqui eu deixei com 40. Pode ser até que você coloque esses mesmos valores e não fique com uma aparência tão próxima disso. E aí você pode dar uma mexidinha aí para ficar o mais próximo disso aqui. E assim que você finalizar, você clica em OK e aplica o efeito. Agora eu vou duplicar essa layer e vou aplicar um novo filtro aqui nessa cópia que eu acabei de criar. Vou vir aqui em Filter, Filter Gallery, e aí por padrão todas essas pastinhas aqui vêm fechadas. Vou diminuir um pouco o zoom aqui pra gente enxergar melhor. O que você vai fazer é abrir essa pasta aqui do Sketch e aplicar esse filtro aqui chamado Chrome. Aqui você vai deixar esse Chrome mesmo selecionado e o detalhe e o Smoothness aqui você vai deixar no máximo em 10. Lembrando que isso aqui também depende do tamanho do seu documento. Você vai deixar em 10 se tiver um documento do mesmo tamanho que eu estou usando aqui. Pode dar um OK. E agora o que a gente precisa fazer é aumentar um pouco o contraste entre as luzes e as sombras para ficar um pouco mais com aparência de líquido. Então a gente vai vir aqui em Image, Adjustment Levels. E aí você vai ajustar os seus ponteiros, aproximar eles aqui, ó. Os ponteiros vão ficar próximos disso aqui que eu tô colocando. E aí você acerta de acordo com o seu aqui para ficar o mais próximo dessa aparência aqui. Assim que você finalizar, só clicar em OK. E agora para ficar um pouco mais parecido com o líquido, a gente vai aplicar mais um efeito. Vou duplicar aqui. Vou dar 2 cliques aqui na miniatura para abrir aqui o Layer Style e vou aplicar um Bevel Emboss. E aqui no Bevel Emboss você vai aplicar esses valores aqui, ó. Vai ser um Inner Bevel Technique Smooth
E aí você pode aplicar esses outros valores aqui, ó, 240, Direction Up, Size 32, Soften 10. Se você tiver com o documento do mesmo tamanho que eu, pode aplicar esses valores aqui, senão você ajusta para ficar o mais próximo dessa aparência aqui que você tá vendo. Vou até colocar um antes e depois, você vai perceber que nós criamos algumas linhas e algumas sombras por dentro, ó. Então ele deu um pouco mais esse look de água mesmo, de líquido, ó. Eu deixei aqui, ó, o screen, deixei aqui o Highlight Mode com 67%. O Shadow aqui não é tão importante, mas eu deixei bem clarinho. Você precisa se atentar nessa opção aqui, ela é muito importante, porque por padrão ela sempre vem nessa aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero essa opção aqui, que é a segunda de cima para baixo. E aí ele dá esse efeito mais parecido com um líquido, que é o que a gente quer. Finalizando, é só clicar em OK. Agora, quanto à aparência, a gente já tá bem próximo do que a gente quer. O que a gente precisa agora é mexer um pouco na forma disso, porque não tá muito com cara de líquido, né? Isso tá muito certinho, tá com uma cara de uma coisa meio cromada. A gente precisa dar uma deformada nessa forma aqui pra ficar mais próximo do que seria um líquido mesmo. Então, pra fazer isso, a gente vai vir aqui em Filter, Liquify. E aí, assim que você abrir a janela Liquify, você vai pegar essa ferramenta aqui, que é a sexta. Essa aqui, que é uma bolinha com umas setinhas em volta. E aí, você vai colocar esses valores aqui, ó. Size 150, densidade 50, esse Height 80 e Pressure 1. E aí, qual é a ideia aqui? A gente fazer com que isso pareça mais um líquido, certo? Então, eu vou fazer com que tenha um acúmulo de líquido aqui nas pontas, ó. E também vou dar uma passada geral aqui, ó, no centro. Vou dar uma traçada. Então, eu vou clicar e segurar um pouco nas pontas e vou dar uma passada aqui geral assim. A ideia aqui é criar uma distorção, ó, nos encontros aqui, ó. Eu dou uma segurada para aumentar ainda mais e vou criando a distorção. E uma coisa legal de se fazer também é que você, além de dar esse efeito aqui nas pontas e nos encontros, você deu um efeitinho para dar a impressão que o líquido está escorrendo. Então aqui nas curvas, ó, por exemplo, aqui na curva do A, eu posso dar uma arrastadinha aqui para baixo, para dar a impressão que a água literalmente deu uma escorridinha aqui, né? Aqui é a mesma coisa, ó, vou pegando aqui de fora e vou dando uma escorridinha. Aqui é a mesma coisa. Você pode fazer isso livremente em todas as curvas, até algumas pontas assim. E aí você cria essa impressão aqui que o líquido está escorrendo. Você pode até alternar para essa primeira ferramenta aqui do Liquify, que ela pode te ajudar um pouco melhor aqui a criar esses escorrimentos. Se você tiver com dificuldade aqui com a sexta, você pode criar esses escorrimentos com a primeira ferramenta ali, que é um pouco mais fácil. Beleza, assim que você achar que tá legal, você pode vir e dar um OK. E aí temos aqui algo um pouco mais próximo do que seria um líquido, né? Eu vou até ativar o antes e depois aqui, ó. Você consegue ver claramente como tá um pouco mais convincente. Beleza. Agora eu vou duplicar mais uma vez a layer. Vou tirar a visualização. E para essa parte aqui, eu vou pintar o meu background com um cinza mais escuro aqui, ó. Vou dar um Alt Backspace aqui, porque eu preciso enxergar o fundo aqui para o efeito que a gente vai criar. Porque agora, nesse momento, ele já tá com uma aparência e com uma distorção de líquido, mas ainda tá com muita cor. Então, tá parecendo mais uma tinta do que uma água mesmo, que é o que eu quero criar aqui. Então, eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques na miniatura da camada para abrir de novo o Layer Style. E agora eu não vou selecionar nenhum, eu vou deixar aqui a primeira opção, Blending Options mesmo ativa. E aqui, nós vamos mexer aqui nesse Blend If, nessa caixinha aqui. Vou deixar selecionado aqui o Gray, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse último ponteiro aqui e vai arrastar para dentro, e olha o que começa a acontecer. Ele começa a revelar mais o fundo e deixar essa parte central aqui um pouco mais transparente. E aí o que você pode fazer para te ajudar nesse efeito? Segurar o Alt e mexer de novo nesse ponteiro, aí ele vai abrir e você consegue um efeito ainda melhor. Veja só. E aí você pode fazer a mesma coisa com as sombras, trazer ela mais para dentro. Porque eu não quero que essas partes cinzas apareçam tanto. Quero que elas sumam e apareçam fundo. Então eu vou trazer a minha sombra aqui para dentro. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Segurar o Alt e arrastar para dentro aqui, ó, o meu ponteiro das sombras. E vejam, aqui você é livre. Não tem um valor certinho. Você pode ir acertando de acordo com o que você achar melhor. Aqui a ideia é deixar aparente as luzes e as sombras e sumir um pouco com esses meio tons cinzas, para que quando a gente colocar esse efeito de líquido aqui em qualquer fundo, o fundo apareça como se fosse uma água mesmo, para que o efeito fique mais transparente. E aí você acerta os ponteiros aí até você achar um valor legal e dá OK. E aí, ó, quando você sai, você consegue ver claramente a diferença. Olha como que tava e olha como que ficou aqui. Ficou bem mais transparente. Agora vamos mudar a cor aqui do background de novo para uma cor azulzinha aqui. Pegar um azul clarinho aqui, dar um Alt Backspace aqui no meu background. E aí aqui, para dar um look de líquido, você vai testar alguns modos de mesclagem. Em alguns momentos o screen fica legal. Eu fiz alguns testes aqui, ó. Você pode selecionar algum e com as próprias setas do teclado ir testando aqui os modos de mesclagem diferentes.
Aqui pra mim o modo de mesclagem que ficou mais legal foi esse Difference. E agora pra ficar um pouco mais legal, eu vou dar um Ctrl clique aqui na camada, vou criar uma nova camada, pintar de preto, vou jogar por baixo, vou dar um Filter, Blur, Gaussian Blur, vou colocar uns 10 aqui, vou mudar para Multiply, uns 20%, só para criar uma sombrinha para ficar um pouquinho mais de volume, jogar um pouquinho mais para baixo. Aí eu vou dar um outro Ctrl clique aqui na camada da água mesmo e vou deletar na camada da sombra, para que ela não fique embaixo da água, né? Fique só aqui na parte de baixo. E aí, ó, a gente tem um pouquinho mais de volume. Se você achar que, por exemplo, aqui os efeitos estão muito claros, como isso aqui é uma coisa transparente, você pode dar um Ctrl J aqui na camada, ó, ele vai ficar tudo mais forte, né? Aí você pode mexer na opacidade de uma das camadas, deixar assim, ó, 50%. Eu vou deixar só a camada original mesmo, essa tonalidade aqui pra mim tá legal. E o que é legal desse efeito aqui, porque ele não é azul, ele é transparente, você pode aplicar ele em qualquer outro fundo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e aplicar um Hue Saturation, ativar o Colorize aqui, ó, aumentar um pouco a saturação e ir mexendo na cor, o efeito acompanha totalmente a cor do fundo que você quiser aplicar. Você tem liberdade total para aplicar esse efeito de líquido aqui, de água, e usar ele em seus trabalhos aí daqui pra frente, beleza? Então você viu, seguindo esses passos, você consegue chegar nesse efeito convincente aí, parece água mesmo, e você pode usar aí em diversos trabalhos daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas às 11 da manhã tem vídeo novo aqui, e te convido para conhecer o Apoia-se aqui do DS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar algumas recompensas simbólicas. Por isso, se você quiser saber como ajudar e as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que tá aparecendo agora aí na sua tela, beleza? Valeu, abraço!